Olá, meu nome é Raquel. Eu vou apresentar o trabalho Os Desafios da Década de 90 para a Política Espacial Latino-Americana. Eu sou doutoranda no Programa de Estudos Estratégicos da Defesa e da Segurança da Universidade Federal Fluminense, aqui em Niterói, no Brasil. O meu trabalho é um trabalho que busca compreender o desenvolvimento dos programas estratégicos de acesso ao espaço na Argentina e no Brasil durante a década de 90 e como que esses programas de acesso ao espaço são impactados por fatores sistêmicos. E que fatores são esses? Principalmente a globalização e o regime internacional de controle de mísseis. Esse trabalho toma como premissa de que tanto a globalização quanto o regime internacional de controle de mísseis são fatores sistêmicos que afetam o desenvolvimento das atividades espaciais em países latino-americanos. Bom, e qual é o pressuposto que eu tomo por base? Bom, definindo globalização como o global se apresenta como uma novidade radical e uma nova era que subsume o nacional e o local. Na base dessa realidade está um novo paradigma tecnológico microeletrônico, que ao fundir as tecnologias eletrônicas de comunicação, permite a integração financeira e produtiva em escala planetária. O resultado desse processo é a constituição de novos atores dominantes na economia mundial, as empresas e as forças do mercado global que subjugam os estados nacionais mediante suas dimensões tecnológicas planetárias ou cósmicas e a velocidade do capital circulante. Cria-se um regime de acumulação desterritorializado que afirma o predomínio da riqueza financeira sobre a produtiva, convertendo a era global em era do capital financeiro. As corporações multinacionais se transformam em empresas globais, rede ou tecnobergs e atuam em escala global, em conjunto com os fundos de investimento e de pensão e os grandes bancos, condicionando as políticas estatais a seus objetivos de rentabilidade. Tomando esse globalização por essa definição, a gente traz então que essa perspectiva de que o, o global acaba tendo uma preponderância sobre o local e a própria busca por autonomia, ela acaba sendo remodelada para se enquadrar, então, nos ditames dessa nova era, a era globalizada. Ao mesmo tempo, isso vai impactar o setor espacial, principalmente pela crença de que há uma cadeia de suprimentos globais e que, então, mais do que prover toda uma capacidade produtiva endógena, ou seja, todas as etapas serem feitas, né, desenvolvidas nacionalmente, era possível, então, fazer um desenvolvimento apoiado sobre outros enfim, sobre outros países que tivessem determinadas capacidades. Então, os países seriam capazes de desenvolver equipamentos que contariam com partes de diferentes, enfim, produzidos em diferentes partes do planeta. Então, ou seja, isso acabaria questionando a possibilidade de que um país desenvolvesse todos os equipamentos. Na verdade, os equipamentos seriam desenvolvidos também em outras partes do globo. E então, um país, para deter acesso ao espaço, ele bastaria então adquirir esses equipamentos e conseguir montar os seus equipamentos. No entanto, a gente tem que o regime também de controle de tecnologias de mísseis. Em verde é possível verificar os países que fazem parte do MTCR, o regime de controle de tecnologia de mísseis, e esses países que fazem parte do regime do MTCR, desse regime, eles, né,
na verdade, o MTCR ele não tem as características do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, do TNP. Ele é um acordo mais, digamos, mais flexível do que o TNP, mas, no entanto, ele também impõe algumas condições. E uma dessas condições é que deveria ser fortemente incentivado que os países que já detêm plataformas de lançamento e já detêm as tecnologias de acesso ao espaço fizessem a comercialização desses serviços, e os países que não detêm a capacidade de lançamento, então comprassem né, os lançamentos desses estados que detêm. Ficaria então uma disputa, quer dizer, na verdade, essa disputa entre, né, os países que detêm e os países que não detêm, ela seria resolvida pela comercialização. No entanto, o que o MTCR ignora é que acaba criando uma dependência desses estados que não possuem em relação aos estados que possuem. O MTCR também vai criar uma série de regras e proibições para o lançamento, né, para o desenvolvimento de tecnologias de lançadores de longo alcance, principalmente pelas características de uso dual dessa tecnologia, que abarca tanto o lançamento de satélites quanto o lançamento de mísseis. Então, daí a importância que o MTCR dá ao impedimento do desenvolvimento de tecnologias pelos países que ainda não detêm essa capacidade de lançamento de satélites ao espaço. Mas como que então Argentina e Brasil, né, serão afetados? O desenvolvimento das atividades espaciais ao longo da década de 90 acaba sendo remodelado. Tanto o Brasil quanto a Argentina, por uma série de questões, tentam, né, sair do cerceamento tecnológico que sofrem, né, os embargos, as dificuldades de importação de equipamentos e componentes para o seu desenvolvimento espacial. Os programas espaciais desses países precisaram reforçar seus fins pacíficos. Digamos, uma exigência da década de 90 é que a década de 90 impõe uma questão que era diante da busca pelo controle de armas de destruição em massa, o setor espacial, mesmo o setor espacial civil, acaba sendo afetado por esse controle, e então tanto o Brasil quanto a Argentina passam por um período aí de remodelação dos seus objetivos de acesso ao espaço. A entrada no MTCR, tanto do Brasil quanto da Argentina, foi fortemente encorajada pelos Estados Unidos para assegurar um ambiente de segurança e, ao mesmo tempo, acaba por assegurar a dependência desses estados em relação a dependência de acesso ao espaço em relação aos próprios Estados Unidos, que acabam fornecendo serviços comerciais de lançamento para esses estados. Bom, por fim, eu chamo a atenção que o MTCR e a globalização são fatores que afetaram a geopolítica espacial mundial, configurando como fatores sistêmicos a serem considerados nas análises sobre o desenvolvimento espacial. Os países localizados na periferia do sistema precisaram responder aos condicionantes que esses fatores representaram para o prosseguimento das atividades espaciais. Aqui a gente pode citar, por exemplo, também a criação das agências espaciais, tanto do Brasil quanto da Argentina. Elas se inserem dentro desse esforço de, enfim, demonstrar que esses estados possuíam programas de acesso ao espaço com fins pacíficos. A nova geopolítica espacial foi marcada pelo aumento do número de acordos de cooperação, principalmente no setor civil. O desenvolvimento espacial no Brasil e na Argentina ao longo da década de 90, apesar de seguirem caminhos distintos, precisaram ser adequados às demandas do MTCR. Eu finalizo aqui
Agradeço tanto ao Relaca quanto aos organizadores do Relaca por esse espaço.